Ô, Tainan Nunes, a gente tem que falar também sobre Elian Irala. Exatamente, a gente também tem essa atualização para trazer, e aí é uma atualização importante que também eu fiz rapidamente aqui um card para a gente explicar um pouco mais, Lucão, sobre a situação do Irala, se inclusive tu conseguir colocar aí na tela, mas a gente recebeu desde o dia de ontem uma atualização sobre esse jogador, e o Irala é um jogador que nesse momento o Inter estava tentando, já desde antes da saída do Thiago Maia, mas a saída do Thiago Maia acelerou. E somado ao fato que o Inter conseguiu duas situações novas, né? O Inter conseguiu um dinheiro na FIFA em relação ao Alberto, que era uma briga que desde o ano passado o Inter estava tentando. O Inter também já teve recentemente a venda do Romulo e agora se confirma o fato da venda do Thiago Maia. E o Inter entrou de maneira mais forte no Irala, fez uma proposta de 3 milhões e meio por 80% dos direitos econômicos deste jogador. E aí a gente vai para aquela pergunta que inclusive a gente tinha favoritado, né? Que tinha favoritado, que era do Matheus Baian, né? O Irala não é uma promessa, vocês não acham arriscado para o momento que precisamos? E aí eu e o Gabriel a gente montou rapidamente aqui para explicar um pouco, e aí de maneira bem rápida, quem que é o Irala. E aí em termos de comparação eu já te trago, ele seria, tá? Em termos de comparação, um jogador muito parecido com o Richard Rios, jogador do Palmeiras e que já interessou o Inter. Ele é um segundo volante, que também joga na primeira função, mas tem como preferência um 8. Ele é aquele 8 que ele domina, ele tem aquele domínio de futsal, mas ele tem uma qualidade para sair jogando que é absurda. E ele não é aquele cara que sai jogando e dá um passe vertical, não. Ele sai jogando driblando. Ele vai costurando pelo meio de campo. Ele realmente ele tem essa característica. Na temporada passada foram 45 jogos, 2 gols, uma assistência. Destaque para esses 2 gols, tá? Os 2 gols de fora da área, um gol com a perna direita e um gol com a perna esquerda. Ele joga mais pelo lado esquerdo, ele tem um cacuete, por mais que seja destro, jogar pelo lado esquerdo, porque ele tem a qualidade, um bom manejo, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. E é um jogador muito intenso. Se tu vê, né, na temporada passada, 2.3 desarmes por jogo, 6 bolas recuperadas por jogo, 1.1 cortes, né? Ele tem uma qualidade muito forte também de passes certos por partida, 77%, passes no terço final, 71%. Tu vê o mapa de calor que também aparece na tela, que é muito interessante. E ele também esteve recentemente num estudo do CS Football, que é uma instituição francesa que é tipo um capa do futebol e ela analisa os principais jogadores. E o Irala está na 9ª colocação dos jogadores sub-21 mais promissores e um dos melhores jogadores na sua idade. A gente tem, por exemplo, o jogador do Manchester City, que é o Rico Williams, o Zaire Emery do PSG, e o Irala aparece na 9ª colocação. E aí, pegando rapidamente para explicar, tá? O Irala é esse jogador, o cara que vai pegar a bola na mão e vai tentar criar na segunda função. Esse aí foi um jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Em vez tu vai pensar, bom, ele fez um passe lateral, ou ele virou o jogo, ou até tentou um passe vertical. Não, ele foi para cima ali, era o Endrick, salvo engano, e ele foi para cima do Endrick para fazer essa criação. Ele é um segundo volante que vai para cima. Ele não cria com passe, ele cria com o próprio drible dele. E por isso que ele tem acima de 60% de dribles certos. E também a finalização de fora da área. Ele é um jogador que, por exemplo, tinha um XG, que é a expectativa de gol de 0.58. Mas ele conseguiu fazer 2 gols. E aí volto a dizer, um com a perna direita e um com a perna esquerda. E é um jogador que também tem essa baita qualidade na questão de finalização. E por último, a questão para sair jogando, que é o que eu já tinha pontuado, né? Ele, quando sofre pressão, ele consegue sair de uma pressão de maneira muito fácil. Ele sai da pressão muito fácil, mas ele também pressiona muito. E num esquema com o Roger Machado, que o 8 é aquele jogador ali que é o ponto da balança para começar a pressão, onde o próprio Bruno Henrique já tinha explicado, ou o próprio Thiago Maia, ele pressiona muito. Né? Como eu expliquei, 6 bolas recuperadas por jogo, 2.9 desarmes. É um jogador, Lucão, que cairia como uma luva nesse time do Internacional, além de ser um dos jogadores mais promissores hoje do futebol brasileiro, a questão do Elian Irala. E nós estamos trazendo chave. Não, mas muito bom a gente. Muito bom, TN. Parabéns aí, TN e Gabriel, por terem trazido esse trabalho com os gráficos, com os pontos importantes, porque a gente. A gente não tem como acompanhar o campeonato argentino. Vamos lá.